apóstolo Mateus, Evangelho narrado por Mateus, 27, irmãos, do verso 32. Saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, uma à direita e outro à esquerda. Os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: tu que destróis o templo em 3 dias, o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre a terra até a hora 9ª. E perto da hora 9ª, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era filho de Deus. Estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E vinda já tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha. E rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se deu o caso que os seus discípulos,
vão de noite e o furtem, e digam ao povo, ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos, tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a porta. Amém. É um episódio que todos nós conhecemos muito bem. Por repetidas vezes, já ouvimos esse texto lido e temos pleno conhecimento desse episódio que marcou para sempre a história da humanidade. Uma mudança maravilhosíssima que jamais poderia ter sido feita senão pelo Senhor Jesus. Ele, na condição de homem, ele trouxe sobre si essa grande responsabilidade. Se fazendo homem, no ventre de Maria, ele começou um projeto e finalizou, que era e é, perante muitos, uma grande contradição. A verdade, irmãos, que nós temos duas maneiras de perceber ou entender a nossa dependência de Deus. Uma dependência de Deus, o ser humano pode perceber ou não, mas ele percebendo ou não, ela existe. Por exemplo, nosso fôlego de vida. A nossa vida é uma dádiva de Deus. O homem crente em Deus ou não, ele é sustentado com vida por uma dádiva de Deus. A força de Deus sustenta o homem, como sustenta os animais, sustenta os astros. Nós dependemos de Deus. Nós nem sequer sabemos quantos cabelos temos na cabeça. Nosso coração pulsa desde que nós nascemos. Nós não aprendemos a fazer isso. Nós respiramos e nem sequer percebemos que respiramos, porque não fazemos isso como exercício normal, é automático. Deus mostra em nós o que Ele fez. Nós somos dependentes. Se Ele tirar de nós o fôlego de vida, acabou. Nós somos dependentes dele. Só que essa dependência é uma dependência de ordem natural. O homem pode conhecê-lo ou não. Agora tem um segundo nível de dependência. É aquela que quando eu olho para Jesus, eu abaixo meus olhos e falo, Senhor, eu não merecia isso aí. Mas agora eu quero fazer de tudo para não te decepcionar por causa dessa obra que o Senhor fez comigo. Porque eu não era digno disso, não. Eu fui separado, fui pago num preço tão alto. Eu não merecia isso. Agora eu quero ser dependente de Ti, Senhor. Pela minha escolha. Eu quero depender da Tua palavra. Eu quero depender dos Teus conselhos. Eu quero depender do Senhor para eu tomar decisões, fazer as coisas. Eu quero ficar refém, prisioneiro do Evangelho da Graça. Foi isso que Jesus propôs, nos restaurar e nos fazer, cada um de nós, uma nova pessoa, mas agora ligada com Ele. Ligado com Ele. Porque desde que Adão pecou, o homem se ligou com as próprias trevas. O homem está entranhavelmente ligado com as trevas, as pessoas não percebem isso. Elas vivem fazendo coisas horríveis e não percebem. E quando elas vão ficando mais velhas, que a morte vai chegando, ao invés de elas estarem mais santas, elas estão mais sujas. Ao invés de estar mais preparadas para a morte, estão mais despreparadas. Se morresse criança, era muito melhor. Mas agora cresceram. Agora se sujaram. Não é possível o homem se limpar a si mesmo. Não é possível o homem santificar a si mesmo se não for pela obra de Jesus.
Quando nós olhamos o que Jesus Cristo fez, irmãos, aí nós vamos ver a dimensão dessa obra. Se nós pudéssemos